Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal. Obrigado por estar se inscrevendo aqui no Catavento de Pedra. Eu sou o Gleiser Oliveira. Para você que está chegando agora, né? Aos pouquinhos o pessoal está se inscrevendo aí, né? E às vezes não entende porque tem tanta imagem de trem e às vezes o assunto nem é sobre ferrovia, mas fica essa imagem de trem aí, né? É apenas uma imagem ilustrativa para o assunto que vai ser abordado e devido a eu gostar de ferrovias, ser filho de ferroviário e extremamente fã de ferrovias, de gostar de trem e tudo mais, eu acabo colocando a imagem aí de alguma linha da CPTM ou até mesmo dos antigos trens da FEPASA quando estavam na ativa passando. Mas vamos falar aqui sobre o assunto do momento, tá? Data dessa gravação aqui, 18 de abril de 2024, 12 horas 44 minutos, horário de Ribeirão Preto. Essa é a sua SP mais FM mais paulista e também o canal Catavento de Pedra. Então, vai ter aqui algumas edições, porque às vezes entra propaganda no canal. Estou fazendo aqui, deixando aqui os comentários do pessoal da Gazeta do Povo, né, que tem opiniões sensatas, assim como a Oeste, a Rádio Auriverde. Né, então eu estou acompanhando muito esse pessoal aí. Né, e se você é parte aí, você concorda com o meu pensamento aqui, então beleza, seja bem-vindo. Se você se sentir incomodado, quiser sair, que saia. Não é obrigatório você acompanhar meu canal, se inscrever ou até mesmo doar quando eu pedir aí Pix, qualquer coisa dessas, né? Tem gente que se sente afrontado. Né? Tem gente que não pode ver você contente, animado com alguma coisa, que vai sempre querer jogar você para baixo também. Tô cansado. Eu andei meio deprimido nesses últimos dias aí por causa desse patrulhamento, esse policiamento. Policiamento não, porque não tem nada de polícia, né? Mas esse patrulhamento de gente que quer ditar o que você deve falar no seu canal, quer ditar o que você fala na sua rede social. Tá igual o Alexandre de Moraes, né? A pessoa quer que você fale o que ela quer, não o que você pensa, né? A pessoa quer que você pense como elas pensam, porque é mais confortável para elas. Mas vamos ouvir aqui, vamos ouvir aqui o Superman, vamos ouvir o Serrão, vamos ouvir aqui a Christina Grammel, porque é muito importante as opiniões dela sobre o que está acontecendo entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, os assuntos do momento aqui, até que enfim pararam um pouco de falar do Jair Messias Bolsonaro, essa imprensa nojenta, podre de TV aberta aí, de Rede Globo, Band, SBT, Record. Falar em Record, né? Lembrei do Edir Macedo, estão falando aí que ele teve um filho fora do casamento, né? Como é que fica agora o casalzinho do Terapia do Amor, né? Dá o que questionar, né? Só um minutinho. Pô, estamos com uma audiência maravilhosa. Eu queria aproveitar a toada de falar sobre o que é crime, né? O que é crime de verdade? É crime fechar o Congresso. É crime. É crime golpe à luz do dia contra jornalista, contra cidadão brasileiro. É crime não atender o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. É crime o inquérito instaurado há 5 anos, completamente perpétuo, sem justificativa, sem motivação, sem início pela Procuradoria-Geral da República, sem qualquer tipo de fiscalização. É crime você fechar meios de comunicação como Terça Livre. É crime você quebrar um decreto de graça constitucional outorgado pelo presidente da República, o Daniel Silveira. Nossa, são tantos crimes. É crime você acusar alguém de ter cometido um crime sem provar um nexo de causalidade com o crime colocado da dona Iraci, da dona Jupira, promovendo julgamentos soviéticos. Tem tantos crimes. Podemos continuar. Ativismo judicial criminoso. É crime o Supremo oferecer a posição dos seus ministros na praça pública, dando entrevistas à revista Piauí, à Rede Globo de televisão, a todas essas entidades sabujas aí, nojentas, que ficam ostentando a figura deles como se fossem o quê? Salvadores da democracia. Isso é criminoso. Isso viola a liturgia do cargo. Isso viola o Estatuto da Magistratura. Isso viola tudo. Isso viola a moral da administração pública. Isso viola a Constituição.
Isso viola a separação entre os poderes. O que mais? Tem muito crime. Tem muito crime. Agora, a gente tem que poder olhar nos olhos do Alexandre de Moraes e falar que o que ele faz e fez é criminoso. É um criminoso que deveria estar atrás das grades. Deveria estar preso. Alexandre de Moraes deveria estar preso. Carmen Lúcia deveria estar presa. Carmen Lúcia assumiu o crime no voto dela. Que nem o Alexandre de Moraes, que nem o Gilmar Mendes. Quando ele adianta os votos lá na entrevista que ele dá para o UOL, Gilmar Mendes dando entrevista para o UOL. Criminoso. Porque ele não é... É diferente de a Cris dar uma entrevista para o UOL, se ela quisesse dar entrevista para esse meio de comunicação vagabundo e, né, na sua pior situação, né, morrendo praticamente. Você fala, tá, a Cris está falando sobre o que ela acha do que está acontecendo no país. Agora, quando o cara é um ministro do Supremo Tribunal Federal e começa a adiantar votos em praça pública, e eles fizeram isso inúmeras vezes, ou que nem a Carmen Lúcia, criminosa, merecia perpétua, Carmen Lúcia, como bem disse a Cris, merecia perpétua. Censura somos contra, mas excepcionalmente eu voto com o relator. Então a senhora é uma criminosa. A senhora é uma criminosa que deveria se envergonhar. Não é professora de direito constitucional. Não é absolutamente nada. A senhora é um ser que fede enxofre. Ah, Marco, você fala isso, a Polícia Federal cola na sua casa no dia seguinte. Ah, é? Cadê a Polícia Federal? Chegou a hora do pessoal perder o medo de falar o que é óbvio e ululante. Ministro criminoso tem que levantar uma placa numa manifestação popular de rua e falar: são bandidos criminosos. Que nem o post do Elon Musk, agora, ontem. A corrupção não é uma corrupção financeira, se bem que, né, se fosse investigada a Suprema Corte Brasileira, vocês iam ver a quantidade de crime que tem lá, também de corrupção financeira, de venda de voto. O que mais tem, eu falo isso toda hora, na reforma de uma Constituição que a gente almeja, que restabeleça a moralidade do país, a gente precisa tirar o HC deles. O HC tem que ficar no STJ. Quer dizer que vai acabar o crime? Não, não, não. Quer dizer que o tráfico de influência de advogado criminalista maleteiro, vagabundo, vai ficar no STJ. Mas o que a gente não pode é ter o guardião da Constituição sendo financiado pelo narcotráfico, sendo financiado por lavador de dinheiro, sendo financiado por bicheiro, sendo financiado pelo que tem de pior da nossa sociedade. Porque é assim que eles fazem. São as esposas sócias de escritórios de advocacia que vendem e compram, vendem e compram, vendem e compram. É um mercado de balcão. Então, é um Supremo Tribunal Federal criminoso. E muita gente na advocacia não fala porque tem recurso lá. Interpôs recurso extraordinário e está esperando julgamento. Está rezando para ser deferido o recurso dele. E aí você vê o nível de cooptação de uma sociedade. Ah, Marco, mas a OAB falou nesta última semana. Chega, assim, de diagnóstico a gente está farto. Eu fico feliz que muita gente agora está elevando o tom para ficar com um tom próximo ao nosso, que já há alguns anos a gente está falando num tom elevado. Mas agora está na hora da gente pensar que país a gente quer para o futuro. Como essas pessoas criminosas serão responsabilizadas. E como as vítimas da perseguição terrorista desse Supremo Tribunal Federal serão indenizadas. Como a gente vai tratar essas famílias? Como a gente vai libertar? Essas pessoas estão presas. Fora a tortura psicológica de jornalistas que têm medo de criticar um Supremo Tribunal Federal, que se coloca na seara pública todo santo dia. Meu Deus do céu, todo dia é uma entrevista do Gilmar, um pronunciamento do Barroso.
o Alexandre de Moraes jantando na casa lá com Lula, com o Messias, com Lewandowski. Quer dizer, a gente precisa furar a bolha desses caras. O Elon Musk, ele está ajudando nesse processo e muita gente acha que a qualquer momento ele pode simplesmente se desinteressar pelo assunto. Eu digo que não. Não porque eu tenho uma bola de cristal, mas se eu conheço alguns autistas, e eu conheço alguns autistas brilhantes, eu falo com tranquilidade. O cara pegou essa briga e ele vai até o final. Os funcionários dele, aqui no Brasil, é que não são loucos, malucos de pedra, de escrever uma petição falando: não vou cumprir decisão judicial do Supremo Tribunal Federal golpista. Isso eu posso falar aqui na Gazeta, porque eu não estou no processo ali arrolado. Mas você não vai chegar na frente do ditador e falar: não, 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 não. Isso daqui é tudo uma maquiagem, é um teatro dantesco de 10ª categoria que vocês inventam só para meter gente na cadeia, ameaçando as pessoas de tortura na cadeia. Então, é óbvio que os funcionários dele vão falar que vão cumprir as decisões judiciais do país de acordo com a lei e a Constituição. Mas a batalha, ela está só começando. E a responsabilidade de reformar um Supremo Tribunal Federal que virou um reino de terror, de terroristas, de tarados, de censores, de malucos, é nossa. E essa reforma tem que ser muito bem feita. E a gente vai ter que negociar com esse centrão nojento. Por isso que mais importante do que nunca é essa mobilização do dia 21 de abril. A gente precisa mostrar para o que viemos. A gente precisa mostrar o nosso nível de engajamento, de coesão, de articulação. E esse recado é para a classe política também. Que a oposição se organize ao máximo para ter uma proposta de reforma da Constituição para mudar esse sistema de justiça bizarro, manicomial que a gente tem no nosso país. A resposta é toda nossa, mas a gente tem que aproveitar porque a oportunidade, meus irmãos, ela é careca. Depois que ela passa, esquece. Não podemos perder o timing. Vai vir mais Twitter Files e vai vir alguma coisa do Congresso americano. Isso está acontecendo. As placas tectônicas estão se mexendo. E os políticos, eles têm que estar mais do que atentos, eles têm que estar preparados com o projeto que a gente quer para o nosso país, para mudar o reino de terror e imoralidade que hoje tem como imperador o senhor Alexandre de Moraes. Você ouviu aí o Marco Antônio Costa, o Superman? Ah, o... Tem um cientista aí, político aí, que ele acha que é ele que detém todo o conhecimento da ciência política, então ele critica todo mundo que não é ele, né? Ele critica a Gazeta do Povo, ele critica o Brasil Paralelo, ele critica a Revista Oeste, ele critica todo mundo e ele fala que é ele que tem o conhecimento e todo mundo tem que aprender com ele, e ele fica tentando intimidar o Marco Antônio a chamá-lo para uma entrevista na Gazeta do Povo, né? Claro que ele nunca vai ser chamado para entrevista em lugar nenhum, porque ele quer que todos fiquem quietos, ele fala, ele ensina, ele explica, e ninguém pode questionar nenhuma coisa fora da veia, ou discordar dele, discordar de uma veia dele, de uma vírgula dele, que ele simplesmente ele grita, esbraveja, xinga e tudo mais, né? É um cara inteligente, esse cientista político? É. Só que ao mesmo tempo que ele é um cara sem educação, arrogante, sabe, não aceita a opinião dos outros, não aceita que perguntem, que o questionem, isso aí a inteligência dele acaba indo pro ralo, né? A gente, acho que agora tem a Cristina Graham falando, é outra grande jornalista que quando a Gazeta do Povo fala, quando Augusto Nunes fala lá na Revista Oeste, quando a Cristina Graham fala, o Marco Antônio, o Serrão, o, lá
Nauri Verde, o Alexandre Pitoli. Quando esses caras falam, cara, eu simplesmente abaixo a cabeça e abaixo a cabeça e abro meus ouvidos para aprender alguma coisa. Fato. Então, eu queria trazer essa discussão, você chegou a colocar para o Marco, mas o Marco discorreu por uma outra linha ali, que eu acho bem interessante também os raciocínios do Marco, até com o conhecimento todo, com indignação, né, Marco? Mas o conhecimento todo do meio jurídico. Mas tem um advogado brasileiro que mora na Flórida, que está colocando ali no Twitter, eu já vi outras contas fazerem o mesmo, um questionamento a respeito da postura de Google, Meta, através de Facebook e Instagram. Por quê? Porque quantos médicos na pandemia, pesquisadores sérios, teve prêmio Nobel, não no Brasil, mas fora do Brasil, que teve canal do YouTube derrubado. Lembrando, na pandemia, com os lockdowns infernais e estúpidos, os médicos, assim como todos os demais profissionais que são professores, eram obrigados a ter canais no YouTube e dar aulas em vídeo. Eles tiveram seus canais derrubados, assim, à revelia. Não sabemos se por ordem de Alexandre Moraes ou ordens aleatórias da indústria farmacêutica, a gente sabe que tinha aquele lobby todo. Meta fez a mesma coisa com contas do Instagram, do Facebook. Então, esse advogado está alertando para o seguinte: se lá nos Estados Unidos é proibido fazer o que fizeram, e o Elon Musk, de sua parte, não aceita seguir obedecendo ordens ilegais do Alexandre Moraes, porque são ilegais aqui no Brasil pela Constituição brasileira, e a Constituição americana diz que qualquer cidadão americano que desrespeitar ordens judiciais ou leis em outros países está desrespeitando princípios basilares da liberdade americana. Então, ele não pode, como americano, estar sujeito às vontades do senhor Alexandre Moraes, inclusive mentir para a população brasileira, que é ele, Elon Musk, que está censurando, porque o senhor Alexandre Moraes resolve impor a ele essa ordem de que ele minta para a população brasileira. E aí esse advogado levanta: o que vai acontecer com a Meta, com o Google, por conta da censura, dos banimentos no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então esse advogado, eu repostei lá no meu Twitter, quem quiser ver. Esse advogado está se propondo, inclusive, a mandar procuração para ele representar essas pessoas lá nos Estados Unidos. Quem foi censurado aqui no Brasil por essas empresas americanas. Porque se o Twitter agora está respeitando sob nova direção, o que dizer da Meta e do Google? Não respeitaram as leis americanas e continuam desrespeitando. Então, é uma orientação e um questionamento interessante que a gente tem que ter aqui no nosso radar, porque todos nós temos amigos que foram censurados. O Adrilles, o nosso queridíssimo Adrilles, na época ele era comentarista do programa Segunda Opinião, que eu apresentava às segundas-feiras. Durante aquele período, a gente conversava muito sobre liberdade de expressão, ainda na pandemia, lockdown, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de manifestação. E o Adrilles teve um post e depois a conta inteira, todo o seu perfil derrubado no Instagram. Nunca foi explicado por quê, mas foi um post em que ele criticava a censura. Ele não criticava o STF, nem o ministro Alexandre Moraes, nem a rede tal, nada. Ele fez um post crítico à censura. E o post foi derrubado. E veio aquele recadinho de infringe normas de uso da comunidade, normas de uso da plataforma. E aí ele entrou com questionamento, ele já ganhou em 2 instâncias da justiça, ele processou, ele vai ser indenizado, inclusive, por danos morais nesse processo. Ainda cabe um recurso para a última instância, mas o negócio está caminhando. E quantos, entrevistei vários na pandemia, jornalistas, influenciadores, gente que do nada, médicos, que do nada teve perfis ou posts derrubados e sem explicação. Agora a gente está vendo aí que faz tudo parte da ditadura da toga do Alexandre Moraes. Já desconfiávamos, já denunciávamos dentro dos indícios que a gente tinha, com essa mídia pichuleco aí todinha calada. Que bom que agora acordou e está vindo para o lado de cá, né? Do lado do bem. Porque a gente precisa de mais e mais gente saindo desse sono profundo aí e dessa lavagem cerebral que permitiu ser feita pela militância extremista de esquerda. Porque é essa militância que aplaude censura no Brasil. Sem dúvida alguma, e seguiremos de olho em tudo isso. A Eliane Lages aqui deu parabéns ao comentário do Marco, disse que falou a verdade, e graças a Deus ainda temos homens de caráter. Uma vergonha vir um estrangeiro defender a nossa liberdade, é claro. Está falando a respeito do Elon Musk. Luiz César, parabéns pela posição de toda a bancada desse programa, assina embaixo em todas as palavras do Marco Antônio. STF, CNJ, TSE e a Polícia Federal e parte da PGR, ele coloca aqui, vem cometendo crimes continuados como uma organização. Falando em Polícia Federal, eu lembrei aqui,
Serrão, que a PF cumpriu 18 mandados de busca e apreensão na 26ª fase da Lesa Pátria, isso em 8 estados. Continua essa sandice aí, Joyce Serrão. Eles estão atrás de quê, meu amigo? A democracia inabalada. Eles estão atrás, né, de quem foi acusado, está sendo acusado pelo sistema de poder de ter tramado um golpe de Estado. Agora, no caso, são os financiadores desse golpe de Estado. Você pagou, ajudou, deu um dinheirinho ali para pagar o ônibus que levou o pessoal para Brasília antes e depois do 8 de janeiro, e você virou financiador de golpe, né? Meu Deus, esse é o verdadeiro golpe na democracia. É um golpe fatal no Estado de Direito. É um golpe contra a inteligência humana. Porque não dá para você acreditar que houve tentativa de golpe de Estado no Brasil sem apoio militar, sem apoio de arma, sem apoio político-parlamentar efetivo. Essas são as 3 condições básicas para que ocorra um golpe de Estado. Não teve isso, não teve golpe de Estado. Então não vem contar a historinha do Boitatá, mas o sistema de poder não só está contando a historinha do Boitatá, como está dobrando a aposta, continua a repressão. A história costuma mais na frente acertar as contas com quem faz esse tipo de coisa. Já aconteceu em vários lugares. Vamos lá, pegar a Itália fascista, a Alemanha nazista, o pós-Segunda Guerra, os países, a queda do muro de Berlim e toda a queda dos países do leste europeu, daquele totalitarismo louco. Lembra lá? Peguem um filme chamado Videograms of a Revolution, Videogramas de uma Revolução, que relata como foi a queda do ditador Ceausescu, na Romênia. Pega esse filme é assustador. Quando a massa perde a paciência e se rebela, nas melhores videolocadoras da internet, que não tem mais videolocadora para você pegar, né, ter essa fitinha, mas nas melhores videolocadoras online na internet, no streaming, você vai encontrar esse documentário fabuloso. Mas o Brasil pode ter algo parecido? Talvez não. O Brasil não consegue ser assim, tão bravo, tão violento. Meus amigos, eu vou interromper aqui o Serrão um instantinho. Cara, para o brasileiro ficar realmente revoltado, né? Para o brasileiro realmente ficar puto da cara, nossa, cara, tem que acontecer muita coisa. Sabe, o brasileiro realmente ser reativo, ir para cima. O Brasil não é a Romênia, cara. O Brasil não é a Romênia. Eu lembro da história aí do Nicolae Ceausescu. O cara, ele foi até chamado de carniceiro dos Balcãs e ele praticava crimes como o de genoclamberts, né? Não pode falar aqui a palavra. E no final, né, ele e a mulher dele foram fuzilados. E um dos soldados lá que estava para fuzilar, ele estava tão ansioso para acabar com o casal Ceausescu, que quando o chefe dele, o superior dele contou preparar, apontar, pum, pronto. Não esperou nem falar fogo, já meteu bala no casal. Porque sabe lá, né, o que esses caras tinham feito também contra as forças armadas do país, né, as atrocidades que esse cara fez, até com pessoas que eles mesmo, pessoas queridas da vida deles, e esse cara acabou com a vida dessa gente também. Agora, para o brasileiro chegar nesse ponto de ficar puto da cara, de se sair na rua, mas não para ficar gritando fora fulano, fora isso, fora não sei o que, não, a ponto do povo sair, mas ir para cima desses caras, sabe, ir para cima de político ladrão, político safado e cancelar o CPF dele, a ponto do pessoal chegar lá, invadir o STF atrás de ministro, invadir o Senado atrás para pegar o Pacheco, para pegar o Lira, até o povo chegar nesse ponto. Olha, pro brasileiro realmente ficar puto, não conta para ninguém não. Você tem que tirar o futebol, proíbe o brasileiro de jogar aquela pelada no fim de semana, proíbe ele de fazer isso.
proíbe ele de assistir futebol na televisão, tira a televisão, proíbe a televisão de transmitir futebol. Outra coisa, aumenta bastante o valor da cerveja. A carne tá cara também, mas sabe, aumenta-se ao extremo, sabe? Coloca o quilo da carne, sei lá, o quilo da carne a 350 conto, tá? Sabe, coloca o tomate, as verduras, os cereais, aumenta em 150 mil por cento. O que mais? Tira a novelinha da Globo, né? Tira acaba com o Big Brother, não transmita mais Big Brother, né? Então isso vai deixar o brasileiro realmente puto da cara. O que mais que o brasileiro pode ser tirado? Tira todas as coisas aí, o churrasquinho, né? Porque a carne vai ficar caríssima. A pessoa vai falar, não, vou comprar frango e vou fazer um churrasco. Não, tira o frango também, tira. Tira o futebol, tira a novela fora, tira o Big Brother fora, né? A gasolina, isso, os combustíveis, gasolina, álcool, diesel, coloca o litro da gasolina, o litro a R$ 140. Coloca o litro do álcool você põe ali a uns R$ 80. Cada vez que ele ligar o carro, vai R$ 10 embora, só na ligada do carro. Então isso tudo, você tirar todas essas coisas aí, né, hiperinflacionar tudo, aí sim, né, o brasileiro vai ficar puto porque ele não vai ter dinheiro para nada, a família dele vai passar fome, não vai ter lazer, só vai deixar o brasileiro puto todos os dias, toda hora o brasileiro ficando puto. Aí sim há uma possibilidade do povo brasileiro ficar muito nervoso, ficar muito revoltado e ir para cima. Mas enquanto tiver uma Rede Globo falando boa noite, tiver uma Miriam Leitão falando, olha, a inflação está subindo, mas isso pode ser bom para o Brasil. Isso pode ser bom para a classe mais baixa. Tá ruim a inflação subindo, os alimentos estão subindo, mas isso pode ser bom para você. Coisa desse tipo. E tem gente que acredita, né? Então é aquilo que eu disse. Se tem gente que ainda acredita, ainda se alimenta de informações da Rede Globo. Então se o William Bonner falar assim na televisão, boa noite, a partir de agora o brasileiro vai ter que comer uma tigela inteira de bosta. Mas isso não é ruim, isso é bom. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que assistem a Globo, a maioria, no dia seguinte, vai pedir para a família inteira encher uma tigela de bosta e vai comer. Se o William Bonner falar que tem que comer, ele vai comer. Vai comer. Então, mesmo que apareçam especialistas, médicos, sanitaristas, falam, gente, não faça isso. Isso vai contaminar você, isso vai deixar você doente, vai desencadear uma série de doenças graves, pode causar até óbito de pessoas da sua família. A pessoa vai falar, não, mas o William Bonner falou que eu tenho que comer bosta que faz bem. Não, mas o William Bonner não é médico. Não, mas ele falou. Não, o médico fala, eu sou médico. Eu estudei tantos anos e estou estudando até hoje e tenho meu consultório e ainda eu atendo em hospitais públicos. Eu estou dizendo que se você comer fezes, vai fazer muito mal para você. Mas a pessoa ela se vira e fala, mas o cara lá na Globo falou que se eu comer bosta vai fazer bem para mim, vai fazer bem para a pele. Aí eu falo, então come. Tô te avisando, eu sou médico, rapaz. Eu sou médico. O jornalista lá não é médico, ele é jornalista. Muito mal ainda. Então, eu vou comer porque o cara lá na Globo falou que é pra eu comer bosta. Eu vou comer. Então é assim o brasileiro. Então assim, se pro brasileiro ficar puto mesmo, ir pra cima das autoridades, sabe? Fazer o que os romenos fizeram para mudar o sistema de governo, para acabar com aqueles ditadores lá de fato, tem que acontecer uma coisa assim. Enquanto isso, o Moraes ele proíbe uma coisa aqui, proíbe uma coisa ali, tira daqui, tira dali. Ele não é fã da internet, ele odeia a internet. Porque na internet as pessoas têm personalidade, as pessoas têm opinião, as pessoas pensam por si próprias. Não precisam de uma autoridade falar o que
pessoa tem que fazer. Então ele odeia isso. Ele até chegou lá numa reunião lá na Câmara, falou que éramos mais felizes quando não tínhamos internet. Duvido muito. Eu gosto muito das coisas do passado, mas eu não abriria a mão da internet se a internet tivesse acesso, fosse acessível a todos nos anos 80 e nos anos 90. Isso é um fato. E toda a queda dos países do leste europeu, daquele totalitarismo louco. Lembra lá? Peguem um filme chamado Videograms of a Revolution, Videogramas de uma Revolução, que relata como foi a queda do ditador Ceausescu. Você pode pegar esse filme aí nas melhores videolocadoras da internet, que não tem mais videolocadora para você pegar, né? Ter essa fitinha, mas nas melhores videolocadoras online na internet, no streaming, você vai encontrar esse documentário fabuloso. Mas o Brasil pode ter algo parecido? Talvez não. O Brasil não consegue ser assim, tão bravo, tão violento, tão reativo. Pelo menos não foi até hoje. Mas não é bom a gente brincar, o perfil do Brasil mudou muito. O Brasil hoje é um país violentíssimo, um país que mata, extermina 40 mil pessoas por ano, é um país violentíssimo. Um país que tem o narconegócio comandando tudo, é um país violentíssimo. Mas domingo, 21 de abril, dia do Tiradentes, né? Dia da gente lembrar do Tiradentes, de lembrar do Tancredo Neves, dia de lembrar de tanta gente que pensou na defesa da liberdade, a gente vai ter uma lembrança que vai ser fatal. Vai ser o grande teste desse regime da tirania tupiniquim. Vamos saber se a democracia é abalada ou inabalada de verdade. Voltará ao Brasil o jornalista português Sérgio Tavares. Ele vem para fazer a cobertura do 21 de abril no Rio de Janeiro, em Copacabana. Esperamos, e o Sérgio Tavares também espera, que ele não seja retido, vamos usar na palavra o termo oficial da última vez, retido durante várias horas pela Polícia Federal e que também não seja submetido novamente a um interrogatório como se um bandido fosse, e não como se fosse apenas um cidadão português vindo visitar o Brasil para fazer um trabalho, fazer uma cobertura jornalística. Então, esperamos que no domingo que vem a vergonha passada no ato de São Paulo não se repita agora na manifestação gigante que vai acontecer no Rio de Janeiro. O Sérgio Tavares, nosso amigo, é uma pessoa de extrema coragem, porque em condições normais, um país que vive uma tirania não é um lugar bom para ser visitado por quem já foi admoestado politicamente, como foi o caso dele. Mas ele tem coragem, ele vem para mostrar para o mundo que o Brasil tem gente boa, honesta na rua, protestando contra as arbitrariedades. O povo está mandando um recado, na verdade, para a nossa classe política. Nossa classe política faz muito blé, 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 muita farofinha, pé, muito lesco-lesco, mas, de fato, cadê o bloco político, cadê o bloco político monolítico atuando para mudar a situação? Cadê? A gente está procurando e o povo está cobrando. Mas uma hora isso chega, que a pressão popular ela sempre é benéfica. No mundo, todas as grandes transformações que ocorreram na história da humanidade foram na base da pressão popular legítima. E ela vai se intensificando no Brasil. Então, a turma do sistema de poder tem que ficar esperta. Por enquanto, vocês estão aí tirando onda, estão por cima da carne seca. Daqui a pouco vocês podem virar comidinha de urubu. Cuidado, hein? A história é cruel. Eu, como pessoa normal da sociedade, posso processar o Alexandre de Moraes por abuso de autoridade? Ou eu posso ser presa se for na Defensoria Pública fazer isso? E eu gostaria, depois que você respondesse isso, por gentileza, comentar a respeito dos mandados em relação ao 8 de janeiro. Mais uma vez, Marco Antônio Costa. Fica muito claro que eles não estão no mesmo país que a gente, né? A gente está olhando para o Supremo Tribunal Federal e essa nova fase, acho que é a 26ª fase da Operação Lesa Pátria, eles continuam e eles vão continuar perseguindo. Por isso que eu falei e repito, né? É uma estrada que bifurca. E por isso que tem tantos meios de comunicação se reencontrando com a realidade que a gente vive.
Antigamente, há alguns meses, a gente estava falando e eu sentia o cansaço da audiência. Todo mundo fala, pô, que legal, você fala, mas ao mesmo tempo tá tudo meio inerte, né? Mourão é uma figura meio bizarra, né? Eu tenho tanta coisa para falar de alguns senadores, mas assim, você olha para o Mourão, o Astro Pontes começou a falar, tiro o chapéu, aplaudi ele, falei no Instagram, né, tá certo, é isso. Né? Ele estava presidindo lá a mesa com Michael Schellenberger, com David Agape, com Eli Júnior, que foram os protagonistas aí do Twitter Files. Então, mais gente tem que se irmanar nessa briga e entender a dimensão desse problema. Tem gente que tem postura de rato, de esgoto, aquele rato radioativo bizarro, sabe aquele rato que morde você e te contamina com leptospirose? Sabe? Moro é um rato. Moro é um rato. Quem não fala é rato. Quem não fala hoje, quem não se levanta hoje, que está no Senado Federal, contra o Pacheco, é um ratão podre, sujo, fedido. É tudo rato. Se você não denuncia censor e censura, você é pró-ditador, ditadura. Simples assim, não precisa nem desenhar. Você é um rato do sistema. Rato. Você vai morrer, na sua lápide vai estar escrito lá, rato do sistema. Sujo, fedido, podre, nojento, cheio de doença. Por isso que eu clamo tanto. Eu já ouvi isso de vários parlamentares, né? Eu viajei com eles na delegação, a gente conversa o tempo todo, né? O dia inteiro sobre isso. Alguns senadores têm um papel de bastidor a cumprir. Irmão, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Tereza Cristina. O que falta para vocês denunciarem o Supremo Tribunal Federal pelo que ele é? O que falta? Marco, veja bem. Marco, se o Tarcísio denunciar, inviabiliza a gestão dele no governo do Estado. Tomara. Porque daí, mais bolhas serão furadas. Que nem a bolha do Elon Musk. Mais pessoas entenderão que o tarado, o censor, a Carmen Lúcia, deveria estar presa na cadeia, regime fechado. Essa turma precisa ser removida do Supremo Tribunal Federal. Porque não dá para você jogar dados com a vida das pessoas que votaram em você, que apoiaram você, que colocaram você lá. É isso que deixa todo mundo maluco. O pessoal colocou você, Tarcísio, lá. Você tem um posto de liderança. E você finge que a gente não está num regime tirânico. As pessoas não querem só saber da sua gestão. Eu aplaudo a gestão do Tarcísio contra a criminalidade e os bandidos. Mas e agora? Você vai fazer a mesma coisa contra os criminosos e bandidos do STF, Tarcísio de Freitas? Ou você vai fingir, que nem a Tereza Cristina finge, que você está jogando um xadrez 4D? Você negocia com terrorista, Tarcísio? Você negocia com terrorista que está com várias famílias sequestradas? Tortura psicológica com jornalista, perseguição internacional. Os caras são tão megalômanos que colocaram o Elon Musk. Ainda trataram ele como se fosse CEO da X Corporation. E ele não é. E você está negociando com esse cara o quê? Não, porque xadrez 4D, 72 horas. Mauro Bolsonaro volta a ser elegível. Porque a gente tira o Alexandre de Moraes, não reforma porra nenhuma, mantém esses caras com superpoderes. Gilmar Mendes continua dando entrevista, adiantando os votos dele toda semana pro UOL. Então você quer manter todo mundo nessa coleira de tortura psicológica. Ou vai, ou racha, irmão, amigão, queridão.
Ou você está do lado do free speech, da liberdade de expressão e dos princípios que o Elon Musk falou, clara e taxativamente, ou você está do lado, você está debaixo da toga do Xandão, olhando a nudez esplêndida dele, que ilumina o reino de terror que a gente vive hoje. E não adianta porcaria nenhuma entrar com ação contra o Alexandre de Moraes, porque a ação passa, as denúncias, a ação, tudo isso daí, passa pelo PGR. Mas, sinceramente, abaixo-assinados, sites, organização popular, mobilização de entidades do terceiro setor, das carreiras públicas que precisam se manifestar a respeito disso, isso vale muito. O sistema está completamente viciado por seres do pântano sujo que habita, né, o ambiente brasiliense já há mais de 30, 40 anos. A gente precisa renovar esta porcaria. A gente precisa de grandes reformas e a gente precisa de muita gente na rua sem perder a força contra o que a gente está vendo agora acontecer no Brasil. Então, sinceramente, vamos jogar com as cartas que o destino, ou que a sorte, ou que o acaso nos deu. Vamos aproveitar esse momento para mostrar que a gente tem muito mais força e que somos milhões de brasileiros contra, e desculpa, eu vou incluir os mudinhos, tá? André Mendonça, Cássio Nunes, vocês, ao se silenciarem sobre os abusadores, vocês são os lacaios, vocês são os capachos deles, vocês me enojam. Enquanto vocês não abrirem a boca e fazer o que o Gilmar Mendes faz, que é falar para a imprensa que eles são abusadores malucos, vocês são só um bando de lacaio medroso, cagão e covarde que se sujeitam a ficar lambendo o chão onde o Gilmar Mendes, o Barroso e o Alexandre de Moraes passam. Tá vendo? O Marco Aurélio, ele falou lá que os caras são cagões, são covardes. Concordo plenamente com o Marco Aurélio. Marco Antônio Costa. Desculpa, errei aqui o nome dele. Concordo plenamente, cara, porque eu falo que o brasileiro é cagão, não é que o brasileiro, que o político caga na boca dele e manda ele falar que é chocolate, manda ele mastigar, ele mastiga. Eu falo isso, tem gente que acha que eu tô falando besteira, que eu tô falando absurdos, mas isso é fogo. E os políticos também são os cagões. Cadê a galera da direita? Cadê o Tarcísio? Cadê a Tereza Cristina? Cadê os outros governadores da direita para se unirem, para se mobilizar? Ah, porque tem medo que sabote a administração deles, depois eles vão tentar a reeleição e não vão conseguir ser reeleitos, né? Porque vai aparecer um pilantra lá e aí eles vão fazer lá o chuncho deles lá, né? Então continuam assim administrando seus estados como se seus estados fossem países diferentes. Não são, não. Né? Santa Catarina é Brasil, São Paulo é Brasil, Minas Gerais é Brasil, sabe? Então eles não se unem para ver se ajuda a derrubar essa estrutura podre do sistema. Fica cada um ali no seu canto, fazendo o seu ali, fingindo que não tem nada acontecendo, nem tocam no assunto. Né? E igual aqueles deputadinhos da direita que sobem no plenário da Câmara e ficam gritando, se esguelando o tempo inteiro e não vira nada. Louváveis são aqueles que foram para os Estados Unidos, foram para a Europa denunciar toda essa palhaçada que está acontecendo, que o Alexandre de Moraes está fazendo, que agora o Elon Musk entrou nessa luta aí, porque nem é compromisso dele, né? Nem é o país dele. Podia falar, foda-se, não sou brasileiro mesmo, que se dane. Mas é aquilo, né? Precisou um gringo brigar pela liberdade do Brasil, né? Os Estados Unidos agora estão sabendo e estão intimando lá o Alexandre de Moraes a se explicar. Não é obrigado a se explicar, mas já está mexendo doce, os ventos já estão soprando aqui a nosso favor. Isso não quer dizer que os Estados Unidos vai vir aqui, vai invadir, vai prender, não vai acontecer nada disso. Mas
é isso, né? Precisou um gringo. E os Estados Unidos também não estão fazendo isso porque eles amam o Brasil, que o Brasil é muito legalzinho e que eles querem ajudar o irmãozão da América do Sul. Não. Países não têm amizade, países têm interesse. Então, perder o Brasil como nação, deixar o Brasil se bandear para a China, para Iraque, sabe, para Coreia do Norte, deixar o Brasil ir cair naquele lado lá, não é negócio para os Estados Unidos, não é negócio para a Europa. Por isso que eles estão aos poucos intervindo, como eles sempre interviram. Isso já desde a época do Império. Quando o Brasil estava virando uma verdadeira potência das três Américas, os caras sabotaram o Brasil para que o Brasil continuasse essa bosta do jeito que está. E tudo começou lá atrás, né? Tudo começou lá em 2019, 2020, quando o Bolsonaro, quando presidente, ele quis colocar o Ramagem como diretor da Polícia Federal. Desculpa, a voz está falhando. Diretor da Polícia Federal. E o Alexandre de Moraes falou: não, não quero. Não vai não. Não vai colocar o Ramagem porque eu não quero. Mas isso era prerrogativa do governo Bolsonaro. Era um direito que o Bolsonaro tinha de colocar como diretor da Polícia Federal quem ele quisesse. Mas o Alexandre de Moraes se meteu, o Bolsonaro recuou e a partir daí o Alexandre de Moraes viu que ele mandava até no presidente. E aí foi fazendo os mandos, desmandos, processo daqui, processo dali, intimava o Bolsonaro a explicar não sei o que lá. E aí quando chegou no dia 7 de setembro de 2021, lá na manifestação, na Paulista, Bolsonaro esbravejando, chamando Alexandre de Moraes de vagabundo, que ele não ia mandar no governo dele, mas no dia seguinte, Bolsonaro recuou mais uma vez e disse que estava nervoso, que não quis falar aquilo. A partir dali, bicho, vocês alimentou o monstro. E agora o cara tá aí, ó. Ele acha que ele manda, ele acha que o povo brasileiro é escravo dele, todos têm que fazer a vontade dele, né? E se não fizer, ele briga. Se for ali colega dele, ele briga, ele discute, mas tem que valer a vontade dele. Se nós aqui do povo, nós simples mortais, simples afegões médios, nós questionarmos o STF ou criticarmos o Alexandre de Moraes, se ele entender que aquilo é uma ameaça à tal da, entre aspas, democracia, ele manda a Polícia Federal levantar quem é o cara aqui, quem é essa pessoa que está criticando ele, manda os caras aqui, manda os caras na tua casa e levam você preso, pegam o seu computador, pega seu tablet, pega seu celular, pega tudo, proíbe você de ter redes sociais, congela suas contas. Às vezes você tem uma continha simples ali para você pagar a sua conta de energia elétrica, a energia elétrica, água, internet, comprar um pouquinho de comida, ele bloqueia a sua conta e você morre à míngua. E tem muita gente aí que está presa ou simplesmente está solta depois do dia 9 de janeiro, porque o dia 9 que foi o dia da perfídia, o dia da traição do exército, né, que as pessoas tanto achavam que o exército estava ali para proteger o país, proteger o cidadão, e na verdade enganaram as pessoas colocando em ônibus, e quando as pessoas foram ver já estavam lá no saguão, no salão da Polícia Federal, e depois elas souberam que estavam presas, e teve muita gente que hoje foi solta, mas está com tornozeleira. Muita gente entrou num desespero tão grande porque não pode ficar muito longe de casa, porque tem uma área de atuação, né? Porque se a tornozeleira apitar, a pessoa volta para a cadeia. Muita gente teve toda a sua estrutura destruída, estrutura familiar, casamento que acabou, emprego que não tinha mais, sabe? Não podia movimentar dinheiro na conta, não podia mexer no celular, não podia entrar em redes sociais. Não pode entrar em redes sociais. Muita gente deu fim à própria vida. Muita gente deu fim à própria vida. É que eles não vão falar aqui, né, de mais uma pessoa que estava presa lá, acabou dando fim à própria vida, porque senão tem gente que se sente também incentivada a fazer o mesmo, né? Então, que a pessoa se desesperou a tal ponto que ela acabou com a própria vida, depressão. E eu sei bem o que é depressão, eu tenho isso. Eu faço vídeos, eu mexo na maquete, eu toco meu instrumento, eu canto nos barzinhos,
canto nas festas. Eu vou viajar, tudo isso é para lutar contra a depressão. É a minha luta, é a minha forma de lutar contra a depressão, porque eu tenho isso. Eu tenho, sabe? E a parte mais aguda dessa depressão foi quando, lá para os idos de 1999, né? Causa de, causa de besteira, né? Supervalorizei lá uma pessoa que não estava nem aí comigo e de repente estava eu lá, entrando na frente de um trem, né? Então, posso falar isso, eu tô aqui para poder falar isso. Ainda bem, né, que eu não segui com essa ideia naquele dia. Mas é fogo, cara. É fogo. Então, muita coisa. Então, pro brasileiro se rebelar de fato, ir pra cima, cara. Isso aí eu vou falar pra você, cara. Isso aí eu vou falar pra você. Não tem jeito. O Brasil tem que piorar muito ainda, mas muito, 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 muito para que o povo brasileiro de fato se rebele e vá para cima dessa gente. Não adianta eu falar assim, vai lá e pega esses caras. Isso aí não vai acontecer nada. É mais fácil eu falar para as pessoas irem lá e fazer o que eu acho que tem que fazer. Ninguém vai e quem vem aqui é a polícia e fala: você instigou a violência, você está falando para as pessoas invadirem e fazer coisas, né? Então é mais fácil eu ser preso por causa disso. Então tem gente que está desesperada, tem gente que perdeu a família, tem gente que perdeu parentes, perdeu pai, perdeu mãe, que ficou tão desacorçoada com essa injustiça onde prenderam gente que estava rezando, orando, segurando Bíblia na mão, vendedor de algodão doce, vendedor de cachorro quente, vendedor de toalhas, camisetas, brinquedos. Essas pessoas foram todas presas e sendo acusadas de aplicar, sabe, fazer um golpe de Estado contra a democracia. Pessoas sem arma, pessoas armadas de Bíblia, celulares, pessoas armadas de oração, pessoas armadas de barraquinha de cachorro quente, pessoas armadas de panelas e pacotes de arroz, feijão e carne, pessoas que armadas de uma bandeira do Brasil estão presas. E gente que, por ter invadido os prédios públicos, poderia ser punido? Sim, invadiu, não devia. Mas foi tudo facilitado para que as pessoas entrassem. A verdadeira armadilha. Essas pessoas que entraram, e até gente que nem lá estava, gente condenada entre 12 e 17 anos. Agora, uma pessoa que comete um crime de estupro passa pela audiência de custódia, se fica na cadeia não fica mais do que um mês e é solta. Agora, as pessoas que estavam gritando contra o Luiz Inácio, estavam gritando contra o resultado das caixinhas mágicas, pessoas gritando contra o STF, o Alexandre de Moraes, essas pessoas estão condenadas. Quer dizer, isso é muito pior do que você matar uma pessoa. Isso é muito pior do que você estuprar uma pessoa. Isso é muito pior do que você formar uma quadrilha aí e traficar drogas. Isso é muito pior, né? Então, é muito pior que esses crimes aí. Então, se esse povo tivesse ali traficando drogas, a chance deles terem sido soltos em uma semana seria muito maior. Então, o Brasil é isso aí, cara. Isso aqui não é um país, não. Isso aqui é uma sucursal do inferno. Eu ia ouvir um pouco mais aqui da Christina Gremmel, mas já está aqui chegando a 1 hora, né, de vídeo. Então, o vídeo aqui tem... Tô ouvindo aqui, tô pegando o áudio da Gazeta do Povo, viu, gente? Gazeta do Povo. E usando imagens aqui dos trens da CPTM no trecho entre Estudantes e a Estação da Luz. Galera, se você gostou do vídeo, clique no joinha, clique no sininho, espalhe essa notícia, compartilhe e ajude o canal com qualquer quantia. O canal não é monetizado, por isso que você não tem interrupção de propagandas no canal. Então, se você puder ajudar com qualquer quantia, porque ainda tem pouco mais de 500 pessoas inscritas no canal. Eu precisava ter mais
mais 500, mais 600 pessoas para que fosse monetizado, para que fosse de fato que fosse monetizado, que eu pudesse fazer lives, abrir lives e tudo mais. Mas infelizmente não posso. Eu agradeço a você que está se inscrevendo no canal, você que está assistindo, você que compartilha. Você já está ajudando, mas se você puder ajudar em qualquer quantia, já que o canal não é monetizado, então o Pix é 16 21 33 548 83. 16 21 33 548 83. Fique com Deus se você é de Deus. Fique com o outro se você for do outro, o outro que te carregue. Se você não for de nenhum dos dois, que você pelo menos seja uma pessoa melhor a cada dia, sendo justa com você e com os outros à sua volta. Valeu, gente. Tchau, tchau.